Nessa passagem que nós vamos estudar hoje, gente, nós vamos perceber como um assunto central a hipocrisia espiritual. É algo que tem atacado a igreja, que tem atacado o povo de Deus. A gente sabe que Jesus, ele ensina que nós não devemos viver de aparências. Jesus não quer que a gente viva uma vida bonitinha do lado de fora, enquanto o nosso interior está todo corrompido. Enquanto a nossa vida no coração, ela caminha para lados maus, para pensamentos maus. E o tema que foi ministrado aqui na semana passada pelo pastor José Renato, ele nos mostrou o cuidado de Jesus Cristo para com todos que cruzam o seu caminho, todos aqueles que se achegam a Jesus, eles são cuidados por Ele. Eles são ensinados por Ele. Eles são libertos, são curados. Nos mostrou o quanto nós devemos confiar em Jesus. O quanto nós devemos nos entregar a Jesus. Vimos que Jesus não se limita às nossas possibilidades. Jesus não se limita àquilo que nós acreditamos que pode ser feito. Ele vai muito além. Ele pode fazer muito mais por nós e por aqueles que nos rodeiam do que a gente imagina. E os milagres de Jesus, eles não nos alcançam só para que a gente seja beneficiado. Esses milagres, eles nos alcançam para que seja distribuído para outras pessoas, para que a gente possa transbordar desses milagres para o nosso próximo. Mas ali naquele texto, a Bíblia também aponta um fracasso dos discípulos. No verso 52 do capítulo 6, que nós estudamos com o pastor José Renato na semana passada, Marcos, ele aponta um fracasso deles, porque diz assim nesse verso 52, discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. O que acontece nesse capítulo 7, que nós vamos estudar hoje, é que essa falha dos discípulos, ela tem uma continuidade aqui. A dureza do coração dos discípulos, que foi demonstrada no capítulo 6, liga os discípulos ao que nós estudamos há algumas semanas atrás em Marcos 3, quando falava dos fariseus. Então, as atitudes deles em Marcos 6 foram as mesmas atitudes dos fariseus que foram demonstradas em Marcos 3. Quando Jesus dizia aos fariseus da incapacidade deles de compreender a realidade de Jesus Cristo, e quando Jesus fala da incapacidade deles de compreender o reino de Deus. Então Jesus ele está exortando os fariseus, exortando os escribas e também está ampliando essa exortação para os seus discípulos. Ele chama os seus discípulos para perceber que os fariseus eles viviam uma dureza de coração e que os seus discípulos também estão vivendo esse tipo de dureza. Crentes, servos do Senhor também vivem dureza de coração, também vivem no meio da enganação. Também não conseguem entender o Evangelho. E nós perceberemos também na mensagem de hoje que está presente o assunto da tradição judaica, algo também que nós já discutimos no início do livro de Marcos, lá em Marcos, no capítulo 2 e no capítulo 3, nós falamos dessas tradições judaicas e também falaremos hoje da questão da pureza, que está nesse capítulo 7, que nós já estudamos também no capítulo 5 de Marcos, mas aqui Jesus ele chama a atenção agora dos discípulos, do seu povo, para que eles compreendam tudo isso que foi falado do capítulo 1 até o fim do capítulo 6. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Diz assim, Marcos capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e até camas. Interpelaram os fariseus e os escribas. Eles perguntaram para Jesus: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, ele disse: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então Jesus lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Glória a Deus por sua palavra. Vamos orar juntos pela palavra? Pai, eu te agradeço por essa manhã. Te agradecemos, Pai, por esse momento de culto ao Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa palavra que vai ser ministrada aqui nessa manhã, por esse texto que vai ser exposto aqui nessa manhã. E eu te peço, Pai, nós te pedimos, Jesus, que tudo que for falado aqui, Pai, seja para transformação, para entendimento, para que os nossos corações, se estiverem endurecidos, que eles venham ser quebrados pela Tua palavra. Traz entendimento a nós, Pai, o seu povo, Pai, nessa manhã. Que a gente saia daqui transformado pelo poder que há na sua palavra. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos versos 1 e 2, Marcos ele fala dos fariseus e dos mestres da lei. Esses versos que nós acabamos de ler. Provavelmente, esses fariseus e esses mestres da lei que questionavam Jesus, eles faziam parte do sinédrio. Eles eram uma pequena parte do sinédrio. E o que era sinédrio? Sinédrio era uma reunião, era um conselho de 71 membros. Era formado por 71 membros. E ele era controlado, esse sinédrio, por 71 pessoas, que os principais eram sacerdotes e saduceus. Esses saduceus eram membros de uma seita judaica. Essa seita, ela trabalhava em favor da religião do judeu. E a grande maioria dos saduceus eram pessoas ricas, pessoas influentes na sociedade. Mas os escribas que foram citados aqui já eram considerados os mestres da lei, aqueles que transcreviam a palavra de Deus e que eram responsáveis por guardar a palavra de Deus. Os fariseus, eles também, junto com os escribas, exerciam uma influência considerável no sinédrio. Então nós temos no sinédrio fariseus, juntos desses 71 que compunham o sinédrio, fariseus, saduceus, escribas. E aqui haviam os escribas e os fariseus, que não os 71, mas uma pequena parte desses, que talvez eram observadores de mensagens, observadores de cultos, e que se achegaram até Jesus. Então a gente sabe que eles eram pessoas mais velhas, mais experientes, influentes na sociedade. E nós vimos aqui que os fariseus e os escribas, eles ficaram revoltados com Jesus. Nesse verso 1 e 2, a gente percebe que eles chegam para Jesus com uma acusação.
Eles falam: Jesus, espera aí, por que é que você está permitindo que os seus discípulos comam sem lavar as mãos? Como é que eles podem tocar num alimento com a mão suja, impura? E aí no verso 3 e no verso 4, Marcos ele explica essa prática judaica da lavagem cerimonial, para que a gente possa compreender o que é que eles estavam querendo dizer ao falar que os seus discípulos não estavam lavando as mãos. E essa é a explicação. No Antigo Testamento, esse ritual ele era realizado pelos sacerdotes. Eles lavavam as mãos e os pés antes de oferecerem sacrifícios ao Senhor. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 30 e no capítulo 40. Então, quem anota sempre, pode anotar aí, Êxodo capítulo 30 e Êxodo capítulo 40, para que você possa depois ler esses dois capítulos e compreender isso aqui que os sacerdotes faziam. Antes de oferecer um sacrifício ao Senhor, eles se lavavam para poder não tocar de forma impura naquele sacrifício. Então, os sacerdotes, os escribas, que eram os mestres da lei, eles estavam estendendo esse ritual dos sacerdotes lá da época de Êxodo para todos os judeus agora. Eles queriam que todo o povo fizesse isso. Eles queriam que todo mundo lavasse as mãos antes de tocar no alimento. Eles queriam que todos os alimentos eles fossem considerados impuros e passassem por uma lavagem antes de ser consumido pelo povo judeu. Possivelmente, gente, esses rituais eles eram praticados só por esses líderes. Quando ele usa aqui no verso 3 essa palavra todos os judeus, historiadores e teólogos dizem que não eram todos que lavavam tudo. Mas aqui os fariseus, eles dão essa força de linguagem falando que todos os judeus faziam para tentar acusar Jesus, para mostrar para Jesus que todos faziam, mas não eram todos que faziam. Mas é lógico, gente, que os fariseus, eles queriam, na verdade, era pegar Jesus fazendo algo de errado. Eles queriam acusar Jesus de estar agindo de uma maneira errada e talvez até de proteger os seus discípulos. Então nós vamos pegar Jesus agora, porque ele deixou os seus discípulos comerem sem lavar as mãos. E ele está desfazendo algo que a gente trouxe como herança religiosa. A palavra grega que é usada aqui nesse verso 4 para aspergirem, é a palavra baptizou, e que significa tirar as impurezas. Mas olha que interessante, olha que coisa legal que eu vou falar para vocês, e eu tenho certeza que vocês não vão esquecer disso nunca mais. O texto de um poeta que eu encontrei, foi estudo de um pastor reformado que nasceu no ano de 1939, ele fez um estudo e ele encontrou o texto de um poeta e médico chamado Nicander. E esse médico, ele viveu aproximadamente no ano de 200 a.C. Ele mostra o sentido realmente da palavra baptizou. E ele diz que é através de uma ilustração como a gente pode entender o baptizou. E ele passa para a gente uma receita para fazer picles. Nicander, ele diz que para preparar picles, o pepino ele deveria ser primeiro mergulhado em água fervente. Esse processo de mergulhar um pepino em água fervente se chama bapto. Mas o processo, então, de batizar é baptizou, que é diferente desse primeiro processo do pepino. Então, ele pega o pepino e põe na água fervente. É somente o bapto. É algo temporário. Mas quando ele tira o pepino dessa água fervente e ele joga ele dentro do vinagre, que é algo permanente, esse processo se chama baptizou, que é realmente algo permanente até para que o pepino seja consumido. Então ele faz essa analogia, ele faz essa metáfora para mostrar que o batismo na água é algo passageiro, mas o baptizou é algo que vai nos acompanhar, que vai acompanhar o pepino até o resto da vida dele. Então o batismo em Jesus, ele é muito mais do que simplesmente você descer as águas. O batismo em Jesus Cristo é ter uma vida em harmonia com Jesus, é ter um relacionamento com Jesus, é manter uma intimidade com Jesus, onde você passa a viver de uma maneira totalmente diferente do que você vivia antes como um pepino,
para o resto da sua vida. É essa analogia que ele faz. É esse exemplo que ele dá. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer nunca mais o exemplo do pepino. Mas voltando aos fariseus e escribas, gente, essa questão da tradição de pureza que é colocada por eles envolve dois aspectos. Eles dizem que se eles estavam em casa em primeiro lugar, antes de comer, eles lavavam as mãos, porque já estavam em casa, então eles só lavavam as mãos e comiam, tocavam na comida, tudo bem. Mas tinha um outro aspecto onde eles consideravam que se eles fossem para a rua e eles tocassem em algo impuro, por exemplo, um gentio, uma pessoa que não era judeu, e eles sem querer encostassem em um alimento impuro, eles deveriam voltar para casa e deveriam se lavar por completo. Às vezes eles enfiavam o braço naquela água e se lavavam o braço por inteiro, mas era mais normal que eles tomassem um banho por completo. E aqui nós percebemos como a hipocrisia estava instalada no coração desses líderes. No versos 6 e 7, Jesus ele diz que o coração desses fariseus e desses escribas, esses hipócritas que Jesus os chama, está longe de Deus, mesmo eles se lavando por fora. Mesmo que vocês se lavem por fora com essa água, o coração de vocês está longe de Deus. Jesus ele cita nesse momento do verso 6 o profeta Isaías. E Jesus ele apresenta uma tese simples do Antigo Testamento para esses homens que se diziam ser líderes e mestres da lei e mostra para eles que eles não conseguiam cumprir com o simples. Eu quero que vocês me acompanhem agora, já que a sua Bíblia está aberta, no versos 6 e 7 desse livro de Marcos. Abre aí Marcos capítulo 7, versos 6 e 7. Enquanto isso, eu vou ler para vocês Isaías 29, o verso 13, para vocês verem a tese a qual Jesus estava se embasando. Disse assim, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Isaías, gente, estava descrevendo a vida religiosa superficial daquele povo judeu que vivia no 8º século antes de Cristo. Eles falavam as palavras corretas, eles gostavam de mostrar que sabiam das Escrituras, mas eles não praticavam essas ações corretas. Jesus ele está dizendo que os fariseus e os escribas, eles são exatamente iguais àqueles que o profeta Isaías já havia acusado, direcionado por Deus. Deus havia usado o profeta Isaías para dar uma direção para aqueles judeus. Mas Jesus aqui está mostrando que os fariseus, eles agem exatamente como aquele povo antigamente. Jesus está falando, o lábio de vocês tem falado palavras maravilhosas. Os lábios de vocês decoraram as palavras de Deus. Vocês chegaram até a pronunciar coisas lindas aí em todos os lugares que vocês vão. Mas o coração de vocês está totalmente vazio. O seu culto e o seu ensino é totalmente vazio. Vocês são um bando de hipócritas. Imagine Jesus falando isso para a gente. Imagine Jesus se aproximando de mim e falando, Tiago, as palavras que você tem pregado são totalmente vazias. Elas podem até alcançar outras pessoas, mas não te alcançou e você é um mentiroso. Irmãos, é lógico que isso se aplica a muitos de nós nos dias de hoje. É lógico que a palavra de Deus, ela vem para confrontar as pessoas que estão na igreja, às vezes por uma vida inteira, para trazer transformação. É lógico que essa palavra, ela deve mexer conosco, porque a gente pode estar dentro da igreja cantando hinos, a gente pode estar dentro da igreja ministrando a palavra de Deus, a gente pode estar aqui dentro exortando outras pessoas, mas o nosso coração pode estar endurecido e pode até nunca ter sido transformado pela palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo, nós devemos viver no nosso íntimo para as prioridades de Deus. A gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que pisar no freio, às vezes, do que estamos fazendo, assentar um pouquinho e pedir para que Deus sonde o nosso coração, para que Ele possa transformar o nosso coração. Sabe quais prioridades são essas que Deus nos chama para poder cumprir com a sua vontade? Jesus ele tem falado. Como nós estamos errando no verso 8 e 9.
Jesus quer que a gente não erre nisso, gente. Nessa manhã nós temos que sair daqui compreendendo que Ele não quer que a gente continue negligenciando a sua palavra. Nos versos 8 e 9, Ele acusa esses acusadores, Ele contra-acusa esses acusadores de negligenciarem o mandamento de Deus. Ele diz, vocês guardam as tradições dos homens e pouco a pouco vocês vão rejeitando aquilo que Deus mandou vocês fazerem. Pouco a pouco vocês vão aderindo àquilo que vocês acham que é certo, aquilo que vocês acham que é o mais próximo da Bíblia, mas que na verdade não está próximo da palavra de Deus. Irmãos, quando nós vivemos de uma forma maravilhosa, somente no nosso exterior, às vezes por legalismo, às vezes para poder mostrar uma imagem bonita, às vezes para que as pessoas possam nos admirar, às vezes para que as pessoas possam até mesmo nos exaltar, nós não estamos colocando o nosso coração em adoração ao Senhor. Nós não estamos vivendo o Evangelho de maneira pura e simples como Jesus quer que a gente viva. Pedro, ao se dirigir à igreja, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, ele disse assim, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós não somos pedras mortas. Nós não somos parte de ministério numa igreja onde eu vou só estar cumprindo com um papel de uma pedra morta que não sente, que não respira, que não fala, que não reage, que não se arrepende. Nós somos pedras vivas. Nós devemos pedir para que o Espírito Santo venha transformar o nosso coração, para que a gente seja transformado de dentro para fora. A gente tem que compreender isso dentro da palavra de Deus, para que a gente não seja chamado de hipócrita também. E existe só um caminho, gente, para esse caráter piedoso, que é obedecer a Deus em sua palavra. Então, olha essa acusação que Jesus está fazendo para esses acusadores fariseus. Eles vieram acusar Jesus de estar permitindo que os seus discípulos comam sem lavar as mãos, porque eles guardavam uma tradição, e Jesus começa a mostrar para eles que eles estavam negligenciando a palavra de Deus. Vocês são especialistas em abandonar no verso 8. Negligenciar. E então vocês negam, segundo o verso 9. Vocês agora colocam de lado os mandamentos de Deus. Vocês preferem priorizar o quê? As tradições. Vocês preferem priorizar aquilo que vocês acham que é verdade. Vocês preferem priorizar aquilo que te satisfaz. Vocês preferem priorizar aquilo que você acha que é certo. Mas você se esqueceu dos mandamentos de Deus. Você se esqueceu do que está na palavra de Deus. Vocês se voltam contra Deus, mas vocês elevam a sua própria ideia. Irmãos, nós devemos, como cristãos, nos atentar para o que estamos realmente vivendo aqui dentro dessa igreja. Nós devemos nos atentar para o que realmente estamos vivendo como cristãos fora dessa igreja. Devemos nos atentar nessa manhã para o que nós estamos realmente vivendo em nossas famílias, em nossos vínculos de trabalho. Vamos deixar que Jesus abra os nossos olhos nessa manhã. Vamos deixar que Jesus traga uma transformação para o nosso coração nessa manhã. No verso 10, Jesus já entra como se fosse na segunda fase dessa contra-acusação aos escribas. Jesus ele cita a lei de Moisés sobre honrar pai e mãe e diz que quem maldisser seus pais vai ser tratado com a morte. Vai ser observado através da morte. Esse mandamento, gente, em seu contexto original, ele era interpretado como se referindo a insultos, a desobediência. Eu não posso desobedecer meu pai. Eu não posso responder o meu pai. E até hoje, às vezes, esse mandamento é tratado assim. Eu só tenho que ser um cara obediente aos meus pais. Mas Jesus, ele mostra que a questão primordial aqui é sobre a responsabilidade de cuidar dos pais. Honrar pai e mãe é uma responsabilidade que a gente traz para que a gente consiga cuidar dos nossos pais também, mesmo depois quando nós não temos responsabilidades mais.
Ah, eu me casei, agora eu cuido da minha mulher e da minha família. E sabe o que os fariseus estavam fazendo? Eles estavam levando as pessoas a cumprirem com uma tradição e se esquecerem desse quinto mandamento da lei de Deus. O quinto mandamento ele estava sendo descumprido por uma tradição que os fariseus estavam impondo e trazendo de antigamente para esse povo. Paulo, quando ele se aproxima do jovem Timóteo para ensiná-lo isso que Jesus estava falando aqui, lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 4, Paulo fala para Timóteo assim, olha, se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. No verso 8, Paulo fala assim para Timóteo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. E isso tem acontecido muito, inclusive nos dias de hoje. Filhos que abandonam os pais, filhos que acham que porque casaram não precisam de ter mais cuidado com os pais. Ah, agora eu ganho meu dinheiro, eu moro sozinho, meu pai e minha mãe que se virem. E era exatamente isso que acontecia. No verso 11, Jesus fala assim, o que poderia ser usado para ajudar o seu pai e a sua mãe é corbã, dedicado a Deus. Os fariseus ensinaram que seria somente dedicado a Deus. Mas Jesus fala assim, peraí. Vocês estão ensinando as pessoas que o que eles pegam de propriedade deles, e eles dedicam isso a Deus, depois ela não pode ser usada nem para cuidar dos pais deles. Corbã, gente, era quando uma pessoa ela pegava um patrimônio ou uma quantia em dinheiro e ela dedicava isso a Deus. Ela santificava isso a Deus. E depois que essa coisa era santificada, ela não poderia ser vendida e nem usada para nenhum outro meio, ainda que pudesse ser usada em favor daquela pessoa que santificou aquele patrimônio ou aquele dinheiro. Os escribas estavam ensinando para as pessoas que mesmo que os pais deles estivessem passando por alguma dificuldade, eles não poderiam pegar essa oferta ou esse imóvel, patrimônio, e usar em favor dos pais. E aí Jesus chega para os fariseus e fala assim, vocês estão colocando uma tradição suas acima do mandamento de Deus. Vocês estão usando o que vocês acham que é bom acima da palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus tem que ser superior às tradições. E aqui nós vemos uma acusação de Jesus, onde aqueles homens que deviam guardar a lei, que deviam guardar a palavra de Deus, eles estavam agindo contra a palavra de Deus. E aí no verso 15, marca a segunda metade desse trecho, e nós nos deparamos com a afirmação de Jesus, que para mim é o cerne dessa mensagem. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Irmãos, essa explicação de Jesus para as multidões e para os discípulos não deixa dúvidas. Jesus ele usa a ilustração do que entra no corpo, de acordo com Levítico 11, e ele usa a ilustração do que sai do corpo, de acordo com Levíticos 15. E para ampliar a ideia de lavar as mãos, Jesus está envolvendo todas as questões de pureza. Todas as questões de pureza Jesus coloca aqui no meio, inclusive as leis alimentares. Jesus ele está querendo mostrar para a multidão que ele se preocupa com o interior. Jesus ele está querendo mostrar para os fariseus, para os seus discípulos, que o que é importante para ele é o interior. Jesus está exigindo que eles percebam que o pecado não é produzido por forças exteriores, mas que o pecado nasce lá dentro do coração. Os maus pensamentos, eles surgem dentro do coração. Não é com aquilo que vem de fora. Não tem nada a ver com isso, mas eu me lembro de um caso quando eu era mais novo. Parece, porque é assunto diferente. Mas o meu pai, ele tinha mania de sempre querer confrontar os meus amigos quando eu fazia alguma coisa de errado. Quando eu agia de alguma maneira errada, o meu pai sempre ia nos meus amigos e brigava com eles. Mas o meu coração é que desejava fazer o mal. Eu era quem queria pecar. Eu era quem insistia com meus amigos para sair. Eu era quem corria atrás de satisfazer as minhas vontades e os meus desejos. Mas o meu pai falava assim, as más companhias. São esses amigos que não são crentes.
E eu não estou falando que más companhias e más conversações não levam as pessoas a fazerem coisas erradas, porque levam sim, colaboram muito. Mas o meu coração estava voltado para fazer maldade. E chegou um dia que eu tive que sentar com meu pai e falar: pai, deixa eu te falar, eu sou a má companhia. Eu sou o mal que há no meio da galera. Então para de acusar meus amigos, para de ficar falando com meus amigos que eles me levam a fazer as coisas, sendo que o meu coração deseja fazer isso. Jesus está falando aqui a respeito do alimento, e ele está falando, não é o alimento que você come que vai te fazer mal, é aquilo que vem de dentro do seu coração e que sai, que é o que faz mal. É o que você tem dentro do seu coração, lá no mais profundo. Por isso que a nossa oração deve ser sempre: Deus, som do meu coração. Vai lá no fundo do meu coração, onde eu não tenho coragem de contar para minha esposa, nem para os meus filhos, nem para o meu pastor eu conto, mas o Senhor sabe o que tem lá dentro. Sonda meu coração, Jesus. Tira de mim toda essa impureza, todos esses maus pensamentos. Jesus aqui está confrontando os fariseus, gente. Jesus aqui está nos confrontando nessa manhã para que a gente compreenda que não é o que entra, mas é o que sai, o que vem lá de dentro. E no verso 18, nós vemos Jesus perguntando para os discípulos dele: vocês também não entenderam o que eu estou explicando? E os discípulos e as multidões que estavam juntos, eles não compreenderam o ensino de Jesus. Eles perguntaram a respeito da parábola ou dessa analogia que Jesus fez. Então Jesus esclarece o ensino e apresenta mais um exemplo. Ele pediu que a multidão entendesse no verso 14, e agora ele acusa os discípulos de serem ignorantes, ou de não conseguirem entender. Mas Jesus diz para os discípulos assim: a contaminação vem do coração, mas o alimento, até o alimento impuro, só entra no seu estômago e ele passa pelo seu sistema digestivo, meu filho. Quase que estava na escola ali com os discípulos, ele falando assim: olha, o que você está comendo vai do prato para o vaso. Não tem como você achar que isso vai entrar no seu coração. Um alimento, por mais sujo que ele seja, ele não entra no seu coração, ele entra no seu intestino e ele vai embora para o vaso. Então, o que afeta o coração, Ibage? Pensamentos, palavras, ações, maus pensamentos, palavras malditas, ações mal intencionadas. Isso é o que afeta o coração. Está escrito lá em Provérbios 4, no verso 23, é do coração que procedem as fontes da vida. Nós devemos pedir para que Deus sonde o nosso coração. E no verso 19, Jesus considerou puro todos os alimentos. Agora Jesus, ele considera puros os alimentos. Isso significa que de acordo com o ensino de Jesus, o processo de digestão remove as impurezas. Jesus está mostrando, gente, uma nova realidade nele. Aqui ele jogou por terra a lei de Levítico. Aqui Jesus está falando assim: eu faço todas as coisas novas. Eu conheço gente cristã que participa de cultos, que vão à igreja e que não come carne de porco. Não é porque não gostam. Não gostar, gente, você pode não gostar do que quiser. Mas não comer porque considera impuro. A minha mãe não come carne de porco porque ela considera impura, ela não come camarão. Eu fico olhando e falo assim: mano, eu já tentei explicar para minha mãe isso várias vezes, mas ela tem um professor judeu que é um espinho na minha carne. E eu já tentei explicar para ela de todas as formas. Às vezes eu prego para minha mãe e mostro para ela tudo o que é possível mostrar, mas ela continua não comendo. Aí eu faço, outro dia eu levei na casa dela lá um camarão, na moranga, ela falou: não como camarão. Isso aí é sujo, né? Impuro. Está presa lá em Levítico ainda. Não adiantou Jesus chegar agora e mostrar que ele está impondo para nós uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo coração. Porque ele está preocupado com o nosso interior. Então Jesus apresenta aqui no verso 20, em diante, de modo explícito, gente, o que ficou implícito no verso 18 e 19. A passagem anterior diz que o que pode contaminar a pessoa, os alimentos, agora Jesus especifica que
o que a torna impura. Nesse verso 20 em diante, ele vai mostrar assim, olha, os alimentos não te tornam impuros, mas eu vou te mostrar o que é que te torna impuro. A lista dessas práticas, gente, está no verso 21 e 22. E ela é muito maior do que a lista que Mateus expõe lá no capítulo 15. Porque os evangelhos tratam praticamente das mesmas coisas, mas em Mateus 15 a lista ficou menor. Marcos, ele expõe muito amplamente essa lista. E ele coloca nesses dois versos, no 21 e no 22. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, que são prostituição, furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. E Jesus termina a sua tese aqui sobre a verdade do pecado do homem, mostrando nesse verso 23 que todos esses males vêm de dentro e que são esses o que contaminam o homem. Então, antes da gente orar, finalizando esse sermão, eu quero te convidar a gente poder perceber o que é que nós extraímos desse texto nessa manhã. Em primeiro lugar, eu te convido a perceber que é preciso a gente reconhecer o devido valor e o lugar das tradições. Sim, porque quando uma mensagem dessa é exposta dessa maneira, às vezes pode gerar um mau entendimento em que tradições não devem ser seguidas. O fato dos fariseus eles viverem mais em torno das tradições deles, as tradições exteriores, tradições orais, do que de um verdadeiro sentido das Escrituras, não deve depreciar as tradições religiosas. Tradições religiosas são bênção. É algo que vai trazer para um povo um contorno. As tradições, elas são importantes para definir como aquele povo age. As tradições, elas devem ser mantidas de acordo com a palavra de Deus para mostrar o estilo de vida que vem derivado da Bíblia. São tradições, não são adorações às vontades nossas. As tradições que vêm de acordo com a palavra de Deus, elas são boas para o povo de Deus. Elas norteiam a igreja de Cristo, elas norteiam a liderança da igreja, elas norteiam as ovelhas, norteiam os ministérios, norteiam o funcionamento administrativo de uma igreja. São tradições que vêm da Bíblia. Não é algo que a gente compreende e depois tenta aplicar sobre a Bíblia. Não, as tradições são algo maravilhoso para a gente resguardar. O importante é que essas tradições sejam investigadas com a Bíblia aberta. O importante é que essas tradições estejam sempre sujeitas à reavaliação. Quando a gente começa a perceber dentro de uma igreja que as coisas começam a funcionar da maneira que uma pessoa quer, aí a gente começa a reavaliar essas tradições. E aí nós vamos para a Bíblia. Espera aí, aonde na Bíblia que você está tirando isso? Aqui. É por isso que na nossa igreja nós escolhemos nos submeter e caminhar dentro da tradição da teologia reformada. Aqui nós seremos sempre uma igreja reformada, batista, histórica, fundamentalista. Nós não vamos recuar, não vamos voltar atrás. Não vamos aceitar que haja uma miscelânea de tradições e uma miscelânea de tipos de pregações, porque a nossa igreja mantém as tradições voltadas para a palavra de Deus. E o embasamento está na palavra de Deus. Se vai discutir comigo, discute com a Bíblia aberta. Não traz entendimento humano para dentro da igreja. Não traz entrelinhas para dentro da igreja. Não traz evolução teológica para dentro da igreja. É a Bíblia. Nós mantemos a palavra de Deus e usamos ela para resguardar a nossa comunidade. Essas regras, gente, elas vão exercer funções positivas que vão ecoar por todos os anos, mesmo quando a gente passar. E as igrejas estão deixando de viver isso, sabe por quê? Porque enche mais. Sabe por quê? Porque o resultado financeiro é muito melhor. Falar o que o povo gosta de ouvir, discurso populista, maravilhoso. Não estou nem falando de política, eu não me envolvo com política.
Mas discursos populistas no altar do Senhor, onde os seus ideais, a Bíblia deve adequar aos seus ideais, gente, isso aí é algo muito errado. É muito errado. Essas funções das tradições, elas são necessárias, mas desde que elas estejam de acordo com a palavra de Deus. E por isso nós decidimos aqui que a nossa igreja vai ser uma igreja reformada, e não tem conversa. Eu estou tendo que abrir mão de tanta coisa que eu gostava de fazer e que eu era acostumado a fazer ainda lá na Getsemane. E eu estou tendo que me desfazer de mim mesmo para conseguir me adequar à teologia reformada, gente, que está sendo difícil. Mas nós resolvemos manter essa tradição. Nós resolvemos manter a nossa igreja voltada para a palavra de Deus, e qualquer coisa que a gente for fazer vai ter que estar debaixo da palavra de Deus. Outra coisa que nós devemos extrair desse texto: a hipocrisia é um perigo para a vida espiritual. A gente demonstrar por fora ser uma coisa, mas por dentro ser totalmente diferente. E, gente, eu não estou falando de pessoas que querem mudar de vida, não. Não estou falando de pessoas que vivem algum pecado e que passam por alguma turbulência na vida espiritual, não. Eu estou falando de pessoas que se consideram as mais espirituais, que se consideram as mais crentes, e que vivem uma hipocrisia. É uma vida dupla em relação à fé cristã. É uma vida onde você não sabe se o cara dentro da igreja, ele é o mesmo, onde você sabe que dentro da igreja o cara não é o mesmo do lado de fora. Eu não estou falando nem de jeito de falar, porque é lógico que eu mantenho uma postura de falar aqui no altar por respeito ao momento da palavra de Deus, e que fora daqui eu sou totalmente diferente. Eu estava conversando com o Rodrigo, tomando um café. Falei, cara, na igreja eu tento manter uma postura diferente no altar. Mas a hipocrisia não se trata de você agir de formas diferentes quando você está perto de uma pessoa, você está perto do seu sogro. Você chega perto do seu sogro e da sua sogra, você se porta de uma maneira diferente. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia é você levar uma vida dupla em relação à sua fé com Cristo Jesus. Hipocrisia é você falar dentro da igreja que vive de uma forma, que acredita em Jesus Cristo, e lá fora você não fazer isso. Lá fora você começa a ser um acusador da igreja, porque a igreja está errada. E você começa a não agir de acordo com a palavra de Deus. É como se você usasse uma máscara. E esse exemplo da máscara, gente, é algo muito, muito atual. Apesar de ter acontecido desde o início, desde a época da Bíblia já acontecia. Essa palavra hipócritas, ela vem da palavra grega que se referia a um ator que desempenhava um papel. Então, quando um ator ia desempenhar um papel, ele usava uma máscara. E essa máscara dele poderia ter um formato de sorriso, poderia ter um formato de tristeza, de choro. Mas ninguém sabia se por baixo da máscara ele estava sorrindo ou chorando de verdade. Se eu colocar uma máscara aqui no meu rosto, nenhum de vocês vai conseguir saber se eu estou sorrindo ou se eu estou chorando. E é exatamente desse tipo de analogia que Jesus chama eles de hipócritas. Fala, olha, vocês têm uma máscara, onde aqui vocês funcionam de uma forma, lá na rua vocês estão funcionando de outra maneira, totalmente diferente. Vocês não estão se esforçando para amar a Deus. Vocês estão se esforçando para poder se parecerem com Jesus do lado de fora, para que as outras pessoas possam te adorar. Para que as outras pessoas possam confiar em vocês. Para que as outras pessoas possam te admirar. Timóteo, gente, Paulo instruindo o jovem Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz assim para Timóteo: fiel é a palavra, jovem. Jovem Timóteo, fiel é a palavra, e ela é digna de toda aceitação. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele sabia que Timóteo tinha nele um exemplo, mas ele não se cansava de falar assim: você pode até me ter como exemplo, Timóteo. Pode olhar para mim como um homem de Deus. Mas o que é fiel e digno de toda aceitação é a palavra de Deus. Não olha para mim como alguém que você vai ter como se eu fosse senhor da sua vida. Olhe para mim como um irmão que está nessa caminhada com você. Olhe para mim como alguém que resguarda a palavra de Deus, que luta para que a palavra de Deus seja pregada e seja ministrada da forma certa. Mas não me olhe como Senhor.
porque dos pecadores eu sou o pior. É como se o Paulo estivesse falando assim, olha, mesmo sendo pecador, eu tenho o privilégio de ser chamado de filho de Deus. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. E foi isso que me chamou a atenção na oração do Vini aqui no início. Ele falou assim, Deus, obrigado pelo privilégio de poder cumprir com a sua vontade, de fazer a sua obra. Quão privilégio nós temos, gente, de sermos cristãos, de podermos ser chamados de um povo cristão, de viver tradições em que nos moldam como cristãos, em que nos transformam em um povo que é chamado de um povo separado. Isso é um privilégio maravilhoso, mas nós não podemos fazer disso uma bagunça. A gente não pode viver de uma forma e lá dentro do nosso coração a gente está agindo de outra. Nós devemos clamar a Deus nessa manhã, para que a gente consiga ter o nosso coração transformado e para que a gente consiga, com paciência, com amor, com cautela, com humildade, cuidar dos nossos próximos. Exercer esse mesmo amor que Deus exerceu conosco, com o nosso próximo. E por último, a última lição que eu quero que a gente extraia dessa mensagem é que você deixe o seu interior conduzir a sua conduta exterior. Ah, pastor, mas eu ainda não estou transformado. Cara, não vive uma mentira, não. Eu ainda não consegui, pastor, vencer aquilo. Sim, e todos nós estamos lutando contra alguma coisa na nossa carne. Mas não vive uma mentira. Conversa com o irmão, conversa com o pastor, conversa com a esposa, conversa com o marido, conversa com o seu filho. Expõe para eles aquilo que tá te trazendo sofrimento. Deus, ele atua de dentro para fora, gente. O trabalho que Deus exerce em nós é de dentro para fora. Não adianta a gente querer mudar por fora, mas por dentro não ser transformado. E isso acontece através dessa humildade, desse cuidado que nós temos uns com os outros. E não tem hipocrisia aqui. Eu vivo falando isso. Vamos ser uma comunidade onde uns ajudam aos outros. Com paciência, com resiliência. Ainda que seja cansativo, continuamos uns cuidando dos outros. Romanos 12, versos 2, diz assim, os crentes são chamados para uma vida transformada, que nasce de uma constante renovação da mente pelo Espírito Santo e por uma mentalidade piedosa. É constante. Você não vai virar uma chavinha e vai sair daqui perfeito nessa manhã. É uma transformação constante. Mas a sua mente precisa ser voltada para a palavra de Deus. Por exemplo, é lógico que se a gente ficar acessando pornografias, por exemplo, é lógico que o coração da gente vai se encher de pornografia, gente. Mas se a palavra de Deus entra em nosso coração e a gente, em vez de acessar pornografia, que é algo simples e é difícil, o negócio que tem atrapalhado muita gente, inclusive muitos casamentos, é o tal da pornografia, porque já atrapalhou o meu muito. Gente, eu já fui viciado em pornografia casado com a Fabiana. Sabe o que eu fiz? Eu contei para ela. Falei, amor, eu estou viciado em pornografia. Porque essa conversa com a minha esposa, que é quem tem uma responsabilidade junto de mim, nós somos uma só carne. Essa conversa com ela me trouxe libertação, porque ela falou, eu vou te ajudar. E eu aprendi isso com um outro amigo meu, que ele falou assim, Tiago, eu conversei com a minha esposa, eu estava viciado em pornografia, aí eu troquei uma ideia com ela, a gente estava numa viagem missionária. Aí ele falou, sabe o que eu fiz? Falei para ela que todos os dias eu estava me masturbando. A esposa dele, com muita sabedoria, cristã também, ela falou assim, eu vou te ajudar a parar com isso. Porque ele já não tocava na esposa dele. Olha como que confessar uns aos outros traz mudança na nossa vida. Então, quando a gente deixa de se envolver com pornografia, mas a gente começa a se envolver com a palavra de Deus, é lógico que o nosso coração vai se encher da palavra de Deus. É lógico que a gente vai começar a ter a nossa mente totalmente transformada pela palavra de Deus. E assim nós vamos conseguir que a nossa conduta interior, ela saia e exponha um verdadeiro cristão.